Bem-vindo de volta ao canal do Thiago Prego e hoje veremos como usar o novo sistema de entrada do Unity 6 de uma maneira bem simples, usando uma forma bem direta, e como exemplo a gente vai ver aqui num tipo de jogo que a gente chama de top-down, em que o jogador ele se move livremente tanto no eixo vertical quanto no eixo horizontal. Então vamos lá. Estamos aqui com um projeto 2D criado do zero. Então é na configuração 2D Core URP, que é do Universal Rendering Pipeline, que para a gente aqui não vai fazer muita diferença. Se você escolher o 2D Core, o que vai estar de diferente é que não vai aparecer aqui esse Global Light 2D, que é irrelevante porque a gente vai fazer aqui. Então, para a gente usar o novo sistema de entrada, que em inglês é New Input System, você tem que garantir que ele está instalado. Então, você vem em Window, My Assets, vem aqui no Unity Registry, e aí garante que está aqui Input System, eu já deixei aqui pré-escrito. Então, se você acabou de entrar, vai estar assim, você vai escrever Input e vai garantir que o seu Input System está utilizado, está instalado. Então, para funcionar do jeito que a gente vai ver aqui, tem que estar na versão 1.09 para frente. Eu vou usar aqui a versão 1.12, tá bom? A segunda coisa que você tem que garantir que está no seu projeto é esse arquivo aqui, input system _actions.input actions, que se você criou ele, já por definição ele vem junto, mas pode ter acontecido alguma coisa e o Unity não ter criado sozinho, ou você sem querer foi lá e apagou, não tem problema. Você vai lá em File, vai na verdade em Edit, Project Settings, vai em Input System Package e clica aqui no Create and Assign, que ele já vai fazer isso automaticamente. Então, é a mesma coisa que você clicar aqui, ó, se ele já tiver criado, Edit in Project Settings Window, e ele vem para cá. E você já vai ver que tem pré-criado o que chama de Action Map. Então, tem dois tipos de Action Map aqui já por definição. Um, pensando no jogador, com algumas ações pré-definidas do jogador, e outra na interface com o usuário. A gente vai ver aqui só esse Action Map Player e uma ação só, que é a de movimentação, que é Move, porque nesse vídeo a gente vai ver como é que se movimenta, tá? Então, se você for olhar e clicar aqui nessa expansão, você vai ver que essa ação de se mover tem por pré-definição a utilização do left stick, que é lá o manche, o analógico de um gamepad, que se você for lembrar de como é que ele funciona, ele é nada mais do que lá um manche, né, uma alavanca. Então ele pode ser mapeado para um vetor. A gente pode pensar também nessa movimentação usando o teclado nas teclas WASD, que fica geralmente, né, quem está usando o teclado usa a mão esquerda para se movimentar, e num jogo, por exemplo, que você se mexe com o teclado e faz ações com o mouse, a mão esquerda fica ali no WASD e a mão direita fica no mouse, por exemplo. Mas dá para a gente expandir e você vai ver que além de W, S, A e D, já tem por pré-definição também as setas do teclado, que ficam ali no lado direito do teclado, para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita. E além disso, tem também um controlador de realidade estendida, que serve para controles para realidade virtual ou realidade aumentada, e você ainda pode também, aqui já mapeado, para o joystick. Então, independente de qual maneira você vai usar,
tudo fica mapeado para um vetor de 2 dimensões. E essas ações, elas podem ser um valor, um botão e um pass-through. A gente vai se concentrar só no valor e um vector 2, que também pode ter vários tipos diferentes de valor. A gente vai se concentrar em vector 2, tá? Então tem várias coisas que podem ser feitas, mas para esse vídeo a gente vai se limitar a encarar o movimentação, tá bom? Então é essa ação pré-definida de move, de movimentação, que vai resultar, independente da maneira como essa informação chegou para o jogo, se é um gamepad, se veio do teclado, se veio de um controle de realidade estendida, de um joystick. Você poderia também adicionar outras formas clicando aqui, tá? Para Add Binding, mas a gente vai usar só o que já está aqui por padrão, tá bom? Então, beleza, como é que a gente vai usar isso? Eu vou criar então aqui algo para a gente movimentar. E esse algo que a gente vai movimentar vai ser um jogador que, se eu vier aqui em 2D Object, Sprite, a gente vai movimentar um triângulo. Vou chamar esse triângulo de Player. Tudo bem. Como é que então a gente vai movimentar esse triângulo? Se eu colocar aqui na aba de Game, como é que eu vou movimentar esse triângulo nesse espaço aqui? Como a nossa câmera ela está fixa, a gente vai ver esse triângulo movendo para cima, para baixo, esquerda, direita e nas diagonais. Mas como é que a gente faz isso? Tá? Então, de maneira muito direta, você vem aqui em Add Component e coloca Input e você vai ver que tem aqui o Player Input. Tem outras maneiras de fazer isso, mas a gente vai usar essa, que é a mais simples, é a mais direta. E se você for olhar, já está usando o arquivo padrão do Input System. Tem vários esquemas que poderia usar. Por quê? Porque essa é uma maneira que você pode utilizar para multiplayer local. Então imagine aquele jogo que você tem 2 ou mais jogadores jogando na mesma tela, localmente. Então é muito comum jogos, por exemplo, de futebol, jogo de luta, que você está ali localmente jogando com mais de um jogador, e aí cada um deles ficaria com um controle diferente, tá? Mas aqui a gente não vai se preocupar com isso, vai ser do jeito que chegar, vai ser usado com esse jogador, tá bom? Então, se tivesse mais um action map, aqui iria aparecer também, mas vai usar o padrão, então player mesmo. Tem vários tipos diferentes de comportamento. Send message é quando o input, esse player input, esse componente, está no mesmo game object que vai receber as interações. Então, via script, o script que vai acessar essas mensagens está no mesmo game object que o player input, que é justamente o que a gente vai fazer, tá bom? Então, broadcast seria, por exemplo, o input tá no player, mas o script que vai acessar o resultado dessas entradas estaria em um game object filho aqui do player, que não é o que a gente vai fazer. E tem Invoke Unity Events e C# Events, que está totalmente fora do escopo desse vídeo, tá? Como é que a gente vai acessar? Se você for olhar aqui, se você der um zoom aí no seu vídeo, né, se tiver pequenininho para você ler, tem várias mensagens associadas a esse Game Object. E uma delas está onMove. E esse onMove, onAttack, onInteract, vem tudo dessas ações aqui, ó, move, look, attack, interact. Se a gente tivesse aqui, vou criar aqui uma ação genérica qualquer, de ação genérica, assim que eu fechar aqui, se eu vier, ó, vai ver que eu tenho
aqui é on ação genérica. Apareceu aqui, ó, logo depois do on sprint, tá bom? Mas a gente não quer usar nada disso, a gente só quer usar o on move, então eu vou apagar aqui essa ação genérica para ficar tudo padrãozão. Então, se eu voltar para cá, você vai ver que on sprint sumiu o on ação genérica e foi logo para o próximo. On navigate. E onde é que está esse on navigate? Você vai ver que está no UI. Então vai aparecer aqui até Track Device Orientation. Tá bom? Mas de novo a gente está preocupado só com o on move. Legal, Thiago. Como é que a gente então agora vai acessar isso? A gente vai precisar criar um script. Vou colocar aqui na pasta raiz mesmo. Então, monobehavior. Vou colocar player controller. Então, e a gente tem que agora colocar esse script no GameObjectPlayer. Vamos só esperar aqui acabar de carregar no Unity. Então, é algo que aqui foi rapidinho. Vou então arrastar agora. Gosto de botar logo aqui embaixo do transform. Então é só você clicar aqui 2 vezes no script que ele vai abrir no seu programa padrão. O meu tá o Visual Studio. Tá? Então agora o que a gente precisa fazer? Tem que incluir o namespace Unity Engine.input system. A gente vai precisar aqui criar então a função onMove. O IntelliSense, né, do Microsoft Studio, assim que eu apertar aqui o abre parênteses, vai colocar esse onAnimatorMove, não é isso que a gente quer, vou apertar Ctrl Z, pronto, ele volta para o onMove e vou colocar aqui input value. O que eu preciso fazer agora? Assim que o jogador mudar o valor da ação move, no nosso caso, usando o teclado, usando o gamepad, usando o controle XR ou o joystick, mudou o valor, ele vai chamar essa função aqui automaticamente com um sistema de callback. Então, se você não sabe o que é isso, é só você entender que é de maneira automática, vai ser enviada uma mensagem para o Unity, para o jogo, e o jogo vai pegar e vai avisar que, olha, houve uma troca no value. E agora eu tenho que associar esse valor a alguma variável aqui do player controller para ele poder se mexer. Então eu vou criar aqui uma variável privada, que é o padrão, então não vou escrever private, vector2 move input, e agora eu vou associar esse move input com o valor que veio. Então a gente tem que dizer qual é o tipo, né, qual é a classe que a gente está utilizando. Lembra que a gente usou lá o vector2, então tem que avisar ele, ó, eu quero pegar o valor vector2. Então agora como é que isso vai virar uma movimentação? Então tem várias maneiras de fazer isso. A maneira mais comum é a gente associar um rigid body 2D ao objeto que você quer mexer, ao player. Então, vou adicionar aqui um rigid body. Lembra que como a gente está no mundo 2D, tem que ser rigid body 2D. Tá? Então, agora como é que a gente acessa esse rigid body? Tem também várias maneiras. Uma delas é criar aqui uma variável do tipo rigid body 2D. Vou chamar de RB. Então, RB get component rigid body 2D. Então vai pegar o componente do próprio player, né, porque está aqui no mesmo GameObject associado a esse script. E agora como é que a gente vai mexer isso? A gente vai botar isso no update. Toda vez que mudar esse valor aqui, eu gostaria que o objeto mexesse. Então, para a gente colocar uma velocidade nisso,
Então, uma velocidade linear, então, porque eu quero mover esse objeto, eu vou alterar o que a gente chama de linear velocity do rigid body. Só que para eu fazer isso, para eu controlar com qual é a velocidade que isso vai acontecer, eu vou criar aqui um float move speed e vou colocar um valor de 5. Poderia ser um outro valor qualquer, tá bom? Então agora a gente vai pegar o move input e simplesmente vai multiplicar por move speed. Então, o que é esperado? Como esse valor ele fica em cada eixo, já que ele é um vetor de 2 dimensões, ele tem uma coordenada x horizontal e uma coordenada y vertical. Se a gente apertar o que é equivalente a para cima, a componente vertical vai valer 1. Se eu apertar para baixo, vai valer menos 1. Se é o equivalente à esquerda, vira menos 1, direita vira 1. Então isso, no final das contas, vai dar um vetor que tem uma componente vertical e horizontal. Então, horizontal é x, vertical é y. E se eu multiplicar por move speed, eu vou mudar a velocidade com que isso acontece. Então, agora, se eu apertar aqui play, a expectativa é que ele fique parado para eu poder mover esse triângulo na tela. Só que isso não aconteceu. Por que que isso não aconteceu? Porque tem gravidade. Ele está caindo bem devagar porque a gente está multiplicando a cada frame o move. A gente está atribuindo a velocidade 0. Só que a gente atribui a velocidade 0 e a gravidade puxa para baixo. Então ele cai um pouquinho. Aí no próximo frame, porque o update ele é chamado uma vez por frame, a gente diz que a velocidade é 0 de novo e ele cai mais um pouquinho. Mas esse é um jogo top-down. Não faz sentido ter gravidade aqui. Então eu venho aqui em Gravity Scale no Rigid Body 2D e coloco 0. Pronto. Então agora ele não está mais sujeito à gravidade. Então agora não vai cair esse objeto. Então agora eu aqui mexendo com WASD, ele mexe. Se eu apertar W e D, ele vai na diagonal para cima, S com D, diagonal para baixo, direita, e assim por diante. Se eu fizer a mesma coisa com as setinhas do teclado, é a mesma movimentação. Se você apertar A e D ao mesmo tempo, ele fica parado. Então, agora é você colocar o sprite que você quiser. Aqui está um triângulo, para ficar mais simples, o cenário que você quiser. Beleza? Então, nesse vídeo, a gente viu como movimentar num jogo top-down, de maneira bem simples, usando o New Input System, o novo sistema de input, de maneira bem simples mesmo, tá? Tem várias outras formas de fazer isso que ficam mais complicadas, mas também ficam mais genéricas, tá bom? Então, espero que você tenha gostado, um grande abraço, Deus te abençoe, te aguardo no próximo vídeo.